Capítulo 3 A primeira festa do pijama real. O castelo encontrava-se mais movimentado do que o normal. Servos e mordomos caminhavam apressadamente pelos corredores carregando almofadas, doces, brinquedos e todo tipo de objetos. Sofia observava tudo com os olhos brilhando. Uau! Ao seu lado, Amber sorriu. É a tua primeira festa do pijama real. Claro que tem de ser especial. As duas caminhavam pelo corredor enquanto os empregados passavam de um lado para o outro. Não sabia que dava tanto trabalho. Dá muito trabalho quando és uma princesa. Sofia fez uma careta. Então ser princesa é cansativo. Bem-vinda ao clube. As duas começaram a rir. Logo chegaram ao elevador mágico do castelo. Enquanto subiam, Amber olhou para a irmã. A tiara de Sofia estava ligeiramente torta. Fica quieta. Amber suspirou. Com cuidado ajustou a tiara da irmã. Pronto. Sofia sorriu. Obrigada, Amber. Amber desviou o olhar. Não é nada. O elevador finalmente parou. As portas abriram-se lentamente. Sofia arregalou os olhos. Uau! O observatório real estava magnífico. Grandes janelas permitiam observar todo o céu. As estrelas já começavam a aparecer. No centro da sala encontravam-se 5 camas enormes. Todas cor-de-rosa. Cobertas por almofadas e cobertores macios. Havia também uma mesa cheia de doces, bolos e chocolates. Sofia correu para o centro da sala. É incrível. Amber sorriu ao vê-la tão feliz. Claro que é. Então cruzou os braços. Já decidi quem vou convidar. Mesmo? Sim. Amber colocou uma mão no peito com orgulho. Vou chamar 2 princesas da minha escola. Elas são extremamente populares. Toda a gente as conhece. Sofia inclinou a cabeça. Popular? Sim. São gentis. A pergunta apanhou Amber de surpresa. São minhas amigas. Bem, gostam de ajudar pessoas. Amber piscou várias vezes. Sofia sorriu. Então eu vou convidar 2 amigas da aldeia. Silêncio. Amber ficou imóvel. O quê? Ruby e Jade. Elas são minhas amigas desde antes de eu ser princesa. Amber levou a mão à testa. Sofia, o quê? Esta é uma festa real. Sim. Com princesas. Sim. E vais convidar aldeãs? Sim. Amber ficou completamente sem palavras. Enquanto Sofia sorria feliz. Vai ser divertido. Amber observou a irmã durante alguns segundos. Depois suspirou. És mesmo estranha. Obrigada. Isso não foi um elogio. Sofia inclinou a cabeça. Então por que pareces estar a sorrir? Amber ficou vermelha. E eu não estava. Estava assim. Sofia. As duas começaram a rir. Sem perceberem que aquela simples festa do pijama estava prestes a tornar-se muito mais agitada do que qualquer uma delas imaginava. E dentro do amuleto, Branca de Neve observava tudo com um sorriso. Parece divertido. Cinderela sorriu. Concordo. Uma terceira voz ecoou pela primeira vez. Calma. Elegante. Então esta é Sofia. As 2 princesas olharam para trás. Uma jovem de longos cabelos dourados observava a cena. Aurora. A bela adormecida. Enquanto isso, no castelo real, o rei Roland encontrava-se numa das salas de estratégia. Vários cavaleiros estavam reunidos. Mapas cobriam a mesa. Mas o assunto não era uma guerra. Era Cedric. Ou melhor, o desaparecimento dele. Ainda nada? Perguntou o rei. Um dos cavaleiros baixou a cabeça. Não, majestade. Encontramos apenas vestígios da batalha. O local estava completamente destruído. Outro cavaleiro acrescentou. Havia sinais de magia extremamente avançada.
muito acima do nível de um mago comum. Roland fechou os olhos. Desde o incidente na corrida dos cavalos voadores, o seu coração não encontrava paz. Primeiro Cedric. Depois um ser misterioso. Agora ninguém sabia quantos inimigos ainda existiam. Tenho um mau pressentimento, murmurou. Nesse momento, uma mão pousou sobre o seu ombro. Miranda. A rainha sorriu gentilmente. As crianças estão seguras. Sim, e Sofia está cada vez mais forte. Roland suspirou. Eu sei. Mas isso não impede um pai de se preocupar. Miranda sorriu. Também não impede uma mãe. Os dois permaneceram em silêncio, esperando que os problemas finalmente terminassem, sem saber que novos acontecimentos já estavam a aproximar-se. Enquanto isso, Sofia encontrava-se diante dos portões do castelo, pensativa. Dentro do amuleto. Branca de Neve observava-a. Estás nervosa? Talvez. Então por que vieste até aqui? Sofia sorriu. Quero convidar o Kirito para a festa. Branca de Neve ficou surpresa. Só por isso? Sofia ficou vermelha. Bem, depois de tantos ataques, tenho medo que algo aconteça à minha família. A princesa do amuleto sorriu. Porque sabia que aquela não era toda a verdade. Sofia desviou o olhar. Também queria vê-lo. Branca de Neve começou a rir. Sofia, para. Não disse nada. Disseste com a tua cara. As duas acabaram por rir. Pouco depois, Sofia entrou na Floresta Proibida. O local era assustador. Árvores gigantescas bloqueavam a luz do sol. Névoa cobria o chão. Sons estranhos ecoavam por todos os lados. Até Sofia sentiu um arrepio. Agora entendo por que ninguém gosta de vir aqui. O amuleto brilhou. E Branca de Neve apareceu ao seu lado. Fica perto de mim. Certo. A antiga princesa ergueu a mão. Runas mágicas surgiram no ar. Ela ainda era uma maga extremamente talentosa. Mesmo após anos presa no amuleto. De repente, um lobo negro do tamanho de uma casa surgiu entre as árvores. Os olhos vermelhos fixaram-se nelas. Sofia quase gritou. Mas Branca de Neve apenas apontou a mão. Prisão de gelo. Crack. O monstro ficou completamente congelado. Sofia arregalou os olhos. Incrível! Aprendi quando ainda era princesa. As duas continuaram. Mas os perigos não paravam. Aranhas gigantes. Cobras monstruosas. Criaturas que pareciam ter saído de pesadelos. Todas tentavam aproximar-se. E todas eram repelidas pela magia de Branca de Neve. Após alguns minutos, a antiga princesa suspirou. Agora percebo por que o Kirito é tão forte. Ele cresceu aqui. Sofia ficou em silêncio, olhando para a floresta. Ela não conseguia imaginar uma criança vivendo naquele lugar. Sozinha. Sem família. Sem amigos. Branca de Neve também pensava nisso. E pela primeira vez, compreendeu verdadeiramente o quão absurda era a força daquele rapaz. Porque sobreviver naquele lugar durante anos já era um milagre por si só. Foi então que Sofia avistou algo ao longe. Uma pequena casa de madeira, escondida entre as árvores gigantes. Encontramos. Sofia sorriu. E começou a correr na direção da casa. Sem perceber que, naquele exato momento, alguém observava a aproximação das duas do topo de uma árvore. E esse alguém já sabia exatamente quem estava a chegar. Sofia correu na direção da pequena casa. Branca de Neve acompanhava-a. Mas de repente, o espaço à frente delas distorceu-se. Crack! Uma criatura monstruosa surgiu do nada. Tinha 4 braços. Olhos vermelhos espalhados pelo corpo. E uma boca enorme cheia de dentes. Branca de Neve arregalou os olhos.
Não pode ser. Sofia recuou um passo. O que foi? Esse monstro. A antiga princesa sentiu um arrepio. Possui magia de teletransporte. O monstro desapareceu. E reapareceu imediatamente atrás de Sofia. A sua garra desceu, pronta para atravessar o corpo da jovem princesa. Mas antes que pudesse atingir o alvo, Sofia desapareceu. Voz. A criatura ficou confusa. Branca de Neve também. E então uma voz familiar ecoou pela floresta. Fria. Calma. E ligeiramente irritada. Tu só te metes em problemas, Sofia. Sofia abriu os olhos. E percebeu que estava alguns metros mais longe. Segura. Ao seu lado encontrava-se Kirito. As mãos nos bolsos. A expressão neutra de sempre. Kirito. Branca de Neve suspirou aliviada. Mas o seu olhar rapidamente voltou para o monstro. A criatura rugiu, preparando-se para atacar novamente. Kirito virou lentamente a cabeça. E olhou para ela. Apenas isso. Nenhum feitiço. Nenhum golpe. Nenhuma explosão. Apenas um olhar. O monstro congelou. Instintos ancestrais gritaram perigo. Morte. Predador. A criatura começou a tremer. E no segundo seguinte, fugiu. Desaparecendo entre as árvores a toda velocidade. Branca de Neve ficou incrédula. Ele fugiu, sim. Só por causa de um olhar. Kirito deu de ombros. Como se fosse algo normal. Depois voltou-se para Sofia. Então. O que estás aqui a fazer? Sofia sorriu. Vim convidar-te. Não. Ainda nem terminei. Não. Kirito. Não. Branca de Neve começou a rir. Sofia inflou as bochechas. Primeiro ouve. Kirito suspirou. Está bem. Então Sofia explicou tudo. A festa do pijama. As amigas. O observatório. E o facto de querer que ele finalmente visitasse o castelo. Quando terminou, Kirito respondeu imediatamente. Não. Outra vez. Sim. Por quê? Porque não quero. Sofia ficou sem palavras. Branca de Neve tentava não rir. Mas falhava miseravelmente. Kirito, não. Por favor? Não. Por favor? Não. Por favor? Kirito começou a arrepender-se de ter respondido. Porque Sofia simplesmente não desistia. 5 minutos depois. Continuava. 10 minutos depois. Ainda continuava. 15 minutos depois. Kirito finalmente cedeu. Está bem. Sofia congelou. Ah. Eu vou. A sério? Sim. Sofia abriu um enorme sorriso. E aí? Branca de Neve começou a rir. Kirito apenas suspirou. Porque tinha acabado de descobrir algo aterrador. Sofia era mais persistente do que muitos monstros da Floresta Proibida. Pouco depois, os três começaram a caminhar para fora da floresta. Ou pelo menos Sofia e Kirito. Já que Branca de Neve voltou para o amuleto. Durante o percurso, nenhuma criatura ousou aproximar-se. Dragões observavam de longe. Lobos gigantes escondiam-se. Monstros desapareciam assim que sentiam a presença de Kirito. Sofia observava tudo. Eles têm medo de ti. Sim. Isso não é normal. Talvez. Kirito. O que fizeste para eles terem tanto medo? Kirito pensou durante alguns segundos. Acho que os derrotei demasiadas vezes. Sofia ficou em silêncio. Porque aquela resposta só criava ainda mais perguntas. Pouco depois, as muralhas do castelo apareceram no horizonte. Sofia sorriu. Bem-vindo ao Castelo Real. Kirito observou a gigantesca construção. Pela primeira vez, o rapaz que sobreviverá sozinho na Floresta Proibida pisaria verdadeiramente no mundo da realeza. E algo dizia que isso iria trazer muitos problemas.
Os enormes portões do castelo abriram-se lentamente. Kirito acompanhava Sofia sem demonstrar qualquer emoção especial. Assim que entrou, vários empregados pararam o que estavam a fazer. Alguns reconheceram imediatamente o rapaz. Outros apenas ficaram curiosos. Afinal, era raro ver uma criança desconhecida entrar ao lado da princesa Sofia. Quem é ele? É um amigo da princesa. Parece um plebeu, mas a princesa Sofia está a acompanhá-lo pessoalmente. Antes que a conversa continuasse, uma das empregadas tropeçou. Uma enorme caixa caiu de uma pilha de móveis. A caixa despencou diretamente na direção de dois empregados. Vários gritaram: "Cuidado!" Mas antes que alguém reagisse, Kirito apareceu ao lado da caixa. Segurou-a com uma única mão, como se não pesasse absolutamente nada. Depois colocou-a de volta no lugar, completamente reta, sem qualquer esforço. Silêncio. Todos ficaram boquiabertos. Ele segurou aquilo sozinho. Aquela caixa pesa mais de 200 quilos. O quê? Kirito simplesmente continuou a caminhar, como se nada tivesse acontecido. Para ele, realmente não tinha sido nada. Sofia sorriu. Já estava habituada a esse tipo de coisas. Nesse momento, 3 carruagens aproximavam-se do castelo. A primeira ostentava o brasão do reino de Coríntia. Dela desceu uma jovem princesa de cabelos castanhos cuidadosamente penteados. Princesa Clio. A segunda carruagem carregava o símbolo do reino de Frisenberg. De lá saiu uma princesa loira de postura elegante. Princesa Hildegard. A terceira carruagem era muito mais simples. E dela saíram 2 meninas sorridentes, Rubi e Jade. Assim que avistaram o castelo, as 2 correram imediatamente. Sofia. Sofia. Kirito observou tudo. Depois suspirou. Que seca, Sofia ouviu. Não sejas assim. Estou a tentar. Nem parece. Por que não estou? Sofia não conseguiu evitar rir. Poucos minutos depois, Rubi e Jade já tinham entrado no castelo. As 2 estavam claramente felizes por rever a amiga. Mas a situação era diferente do outro lado. Clio observou as 2 aldeãs. Hildegard fez o mesmo. As 2 trocaram olhares. Claramente não estavam impressionadas. São elas as amigas da princesa Sofia? Parece que sim. O desprezo era visível. Kirito percebeu imediatamente. Mas não disse nada. Apenas lançou um breve olhar às 2. Um olhar neutro, sem interesse. Como se estivesse a olhar para 2 pedras. Por algum motivo, isso irritou ambas. Nesse instante, Amber aproximou-se. Mas quando viu Kirito, a sua expressão mudou. Ela analisou rapidamente as roupas simples dele. Depois cruzou os braços. Sofia, sim? Outra pessoa da aldeia. Sofia piscou. Amber continuou. Primeiro aquelas 2. Apontou para Rubi e Jade. Depois olhou para Kirito. Agora ele. Estás a transformar uma festa real numa reunião da aldeia. O tom dela não era amigável. Nem um pouco. Normalmente Sofia teria ficado calada. Mas desta vez, algo mudou. Talvez pelos últimos meses. Talvez pelas aventuras. Talvez porque estava cansada de ver pessoas serem julgadas sem motivo. A expressão dela endureceu. Amber. A princesa mais velha ficou surpresa. Sofia raramente usava aquele tom. O quê? Rubi e Jade são minhas amigas. E o Kirito também. Então não quero ouvir ninguém falar mal deles. Amber ficou imóvel. Até Kirito olhou para Sofia por um instante. Ela continuou. Não me importo se alguém é príncipe, princesa, nobre ou aldeão. Se forem meus amigos, vou tratá-los da mesma maneira. Silêncio.
Rubi e Jade sorriram, felizes. Kirito permaneceu indiferente por fora. Mas algo naquela cena ficou gravado na sua mente. Amber desviou o olhar. Tanto faz. Mas a verdade era que ela não esperava aquela resposta. Sem dizer mais nada, Sofia pegou na mão de Rubi, depois na de Jade, e começou a entrar no castelo. Vamos. As três correram para dentro, enquanto Kirito caminhava atrás delas. E sem que ninguém percebesse, dentro do amuleto, Branca de Neve sorria. Ela está a crescer. Aurora a observava em silêncio. Antes de comentar. Sim, e talvez esteja a tornar-se uma verdadeira princesa. A discussão entre Sofia e Amber continuava. Rubi e Jade estavam claramente desconfortáveis. Cleo e Hildegard mantinham expressões arrogantes. O ambiente no observatório tornava-se cada vez mais pesado. Por que tem sempre de trazer aldeões para tudo? Reclamou Amber. Porque são minhas amigas. Respondeu Sofia. Isto é uma festa real. E daí? Lá fora. A noite estava estranhamente silenciosa. Silenciosa demais. Escondido numa das torres do castelo, Kirito abriu lentamente os olhos. Algo parecia errado. Muito errado. Os seus instintos gritavam perigo. Mas antes que pudesse agir, uma presença assassina surgiu. Por uma fração de segundo. Apenas uma fração. Mas foi suficiente. No observatório, uma janela explodiu. Crash. Uma flecha atravessou o ar. Não era uma flecha comum. Estava revestida pelas três energias. Toque. Magia. Energia espiritual. A sua velocidade era absurda. O seu poder era monstruoso. Qualquer pessoa atingida por aquilo morreria instantaneamente. E o alvo era Sofia. As princesas nem tiveram tempo de reagir. Amber ficou imóvel. Rubi gritou. Jade congelou. Branca de Neve sentiu o perigo através do amuleto. Aurora levantou-se abruptamente. Mas já era tarde. A flecha estava a centímetros da cabeça de Sofia. Nesse instante, algo despertou. Uma energia dourada explodiu do amuleto. Uma energia que não vinha do amuleto, mas da própria Sofia. Da sua alma. Do seu espírito. Do seu desejo de viver. Do seu desejo de proteger. Uma habilidade espiritual. A habilidade única que cada pessoa podia despertar. Assim como Kirito possuía a compreensão absoluta, Lúcifer possuía as espadas adaptativas. Sofia acabava de despertar a sua própria habilidade. O espaço à sua frente distorceu-se. E um enorme escudo dourado surgiu. Bom! A flecha chocou contra o escudo. Uma onda de choque atravessou o observatório inteiro. As camas voaram. As janelas partiram-se. Os móveis foram destruídos. Mas Sofia permaneceu intacta. O escudo havia bloqueado completamente o ataque. Silêncio. Ninguém conseguia acreditar. A própria Sofia olhava para suas mãos. Oh! O que foi isso? Dentro do amuleto. Branca de Neve sorriu. Aurora ficou impressionada. Até Cinderela parecia surpresa. Ela despertou, murmurou Aurora. A sua habilidade espiritual. No instante seguinte, Kirito apareceu. Não entrou pela porta. Nem pela janela. Simplesmente apareceu. A sua expressão era mais fria do que o normal. Muito mais fria. Os seus olhos analisaram o observatório destruído. Depois a flecha. Depois Sofia, que estava viva. Só então relaxou ligeiramente. Sofia. Kirito. Estás ferida? Não. Kirito pegou na flecha partida. Observou-a durante alguns segundos. E então algo raro aconteceu. Ele franziu a testa. Porque reconhecia aquela assinatura energética. Aquela não era uma flecha disparada por um assassino comum.
Quem quer que tivesse feito aquilo, sabia exatamente o que estava a fazer. E pior, sabia exatamente onde Sofia estaria naquela noite. O que significava apenas uma coisa: o inimigo possuía informações sobre o castelo. Ou alguém estava a ajudar o atacante. Enquanto isso, muito longe dali, no topo de uma montanha, uma figura encapuzada observava o castelo ao longe. Sobreviveu. A voz era masculina. Calma. Perigosa. Como esperado da portadora do amuleto. Então o homem sorriu. Não importa. O jogo apenas começou. E desapareceu na escuridão. O observatório encontrava-se em completo caos. Móveis destruídos. Vidros espalhados pelo chão. E no centro de tudo, Sofia ainda tentava compreender o que acabara de acontecer. Foi então que as portas se abriram com violência. Sofia. O rei Roland entrou correndo. Logo atrás dele vinha Miranda. Sem sequer pensar duas vezes, o rei abraçou a filha. Estás bem? Pai, estás ferida? Não, Sofia sorriu. Estou bem. Roland suspirou aliviado. Miranda também a abraçou. Enquanto isso, Amber ainda olhava para o local onde Kirito estava segundos antes. Ele desapareceu, murmurou. Como alguém pode mover-se tão rápido? Nem mesmo os cavaleiros reais conseguiam acompanhar aquela velocidade. Muito longe dali, no topo de uma montanha, o homem encapuzado observava o castelo ao longe. Estava prestes a partir. Mas sentiu algo. Instinto. Perigo. Morte. Virou-se rapidamente. Tarde demais. Bom! Um soco atingiu-lhe o rosto. O impacto foi tão absurdo que o chão explodiu. O homem foi lançado centenas de metros. Rolando pela montanha. Partindo árvores. Destruindo rochas. Quando finalmente parou, cuspiu sangue. O quê? Levantou a cabeça. E viu Kirito. Parado. Imóvel. O olhar dele estava diferente. Frio. Não. Pior. Furioso. O homem tentou levantar-se. Tentou usar magia. Tentou fugir. Mas uma mão agarrou-lhe o braço. Crack. Ah! O braço foi arrancado. Como se fosse papel. O homem caiu no chão gritando. Pela primeira vez na vida. Sentia um medo genuíno. Kirito olhou para ele. Sem qualquer emoção. De onde tu és? Silêncio. O homem tentou recuar. Kirito apontou um dedo. O raio de magia surgiu. A energia condensada era suficiente para apagar uma montanha inteira. Vou perguntar mais uma vez. A voz dele parecia gelo. De onde tu és? O homem começou a tremer. Eu. Terra do nunca. Kirito permaneceu em silêncio. Continua. Faço parte da tribo dos índios. Fui enviado pelos chefes. Eu só estava a cumprir ordens. Eu não queria morrer. A sua voz era puro desespero. Mas Kirito não demonstrou qualquer reação. Apenas ergueu a mão. Entendo. O homem sorriu de alívio. Pensando que sobreviveria. No instante seguinte. Bom! O raio atravessou-lhe o peito. O corpo foi reduzido a cinzas. O silêncio voltou a dominar a montanha. Kirito observou o local durante alguns segundos. Depois suspirou. Terra do Nunca era um nome conhecido. Um dos lugares mais perigosos do mundo. Um território tão imprevisível quanto a própria Floresta Proibida. Um local onde monstros, magia e guerreiros absurdamente fortes coexistiam. E acima de todos eles, existia uma lenda. Peter Pan. Um nome conhecido até mesmo por Kirito. O rapaz fechou os olhos por alguns instantes. Primeiro Cedric. Depois Lúcifer. Agora a Terra do Nunca. Os problemas estavam a aumentar rapidamente. Que chatice, murmurou.
Mas algo dizia-lhe que aquilo não tinha sido um simples atentado. Alguém estava à procura do amuleto. E se a Terra do Nunca estava envolvida, então os verdadeiros inimigos talvez ainda nem tivessem feito o seu primeiro movimento. Kirito regressou ao castelo poucos minutos depois. Assim que apareceu, vários guardas ficaram aliviados. O rei Roland aproximou-se imediatamente. Kirito. Pela primeira vez, o jovem ficou genuinamente surpreendido. O rei colocou as mãos sobre os seus ombros. Obrigado. Salvaste a Sofia mais uma vez. E protegeste todos os que estavam naquele observatório. Kirito desviou o olhar. Apenas fiz o que era necessário. Mesmo assim, obrigado. Nesse momento, Kirito virou-se para a saída. Tenho de ir. Nem pensar. Respondeu o rei. Já é tarde. Hoje ficas aqui. Antes que Kirito pudesse responder, um empregado aproximou-se. Majestade, sim? Todos os quartos de hóspedes estão ocupados. O rei piscou os olhos. Todos? Sim, majestade. A festa do pijama trouxe mais convidados do que o esperado. Kirito deu de ombros. Então vou embora. Não vais nada. A rainha Miranda levou uma mão ao queixo. Um sorriso divertido apareceu no seu rosto. Sofia imediatamente ficou nervosa. Conhecia aquela expressão. Era sinal de problemas. Mãe, sim? Não faças o que eu estou a pensar. E o que estás a pensar? Mãe. Miranda riu. Relaxa. Depois olhou para os empregados. Coloquem uma cama extra no observatório. Há espaço suficiente? Sim, majestade. Sofia suspirou de alívio. Amber revirou os olhos. Eu sabia que a mãe estava a planear alguma coisa. Eu não planeei nada. Claro que não. Pouco tempo depois, uma nova cama foi colocada no observatório. Ruby e Jade conversavam animadamente. Cleo e Hildegard pareciam um pouco satisfeitas. Amber fingia não estar cansada. E Kirito observava tudo como se estivesse preso numa missão impossível. Por que é que há tantas almofadas? Porque é uma festa do pijama, respondeu Sofia. Isso parece inútil. Não é inútil. Não é. Sofia começou a rir. Dentro do amuleto, Branca de Neve também ria. Aurora observava a cena em silêncio. Ele é sempre assim. Sim, respondeu Branca de Neve. Interessante. Mais tarde, quando as luzes começaram a apagar-se, todos se prepararam para dormir. Mas enquanto os outros adormeciam lentamente, Kirito permaneceu acordado. Sentado perto da enorme janela do observatório. Observando a lua. Porque depois do ataque daquela noite, ele tinha a certeza de uma coisa. A Terra do Nunca não iria desistir. E os verdadeiros problemas estavam apenas a começar. Enquanto todos dormiam no observatório, algo estranho aconteceu. A consciência de Kirito começou a ficar pesada. O mundo escureceu. E por um breve instante, tudo desapareceu. Quando voltou a sentir algo, percebeu que estava deitado sobre algo extremamente confortável. Mas não era uma cama. Nem uma almofada. Kirito abriu lentamente os olhos. E ficou imóvel. Branca de Neve sorria para ele. E a sua cabeça encontrava-se apoiada no colo dela. Silêncio. Kirito piscou os olhos. Uma vez. 2 vezes. Depois levantou-se imediatamente. Branca de Neve não conseguiu conter uma pequena gargalhada. Parece que estás confuso. Estou. É compreensível. Kirito observou o local. Um enorme jardim. Flores por toda parte. Um céu estrelado. Uma atmosfera estranhamente tranquila. Onde estou? Dentro do amuleto. Kirito ficou em silêncio durante alguns segundos. Isso não responde a muitas perguntas. Branca de Neve sorriu.
A tua energia espiritual é absurda. Provavelmente acabaste por criar uma ligação temporária com o amuleto enquanto dormias. Kirito suspirou. Que inconveniente. Branca de Neve começou a rir. Nesse momento, outra figura apareceu. Que rude. Cinderela surgiu caminhando pelo jardim. O seu sorriso era radiante. Podias pelo menos dizer que estás feliz por nos ver. Estou vivo. Isso não é uma resposta. É suficiente. As duas princesas começaram a rir. Kirito apenas suspirou novamente. Pouco depois, Kirito fez uma pergunta. Existem mais princesas? Sim. Claro que existem. Responderam as duas ao mesmo tempo. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Cinderela e Branca de Neve agarraram-lhe os braços. Esperem. Não. Quero dormir. Primeiro apresentações. Não quero. Tarde demais. As duas arrastaram-no pelo jardim. Após alguns minutos, chegaram a uma área mais afastada. 3 figuras encontravam-se ali. Uma jovem e ruiva observava-o atentamente. Outra de cabelos dourados mantinha uma postura elegante. E uma terceira segurava um livro enquanto o analisava. Ariel, Aurora e Bela. As 3 observaram Kirito. E Kirito observou-as. Silêncio. Cinderela sorriu. Bem. Estas são Ariel, Aurora e Bela. E este é Kirito. As 3 princesas continuaram a observá-lo, esperando alguma reação, algum comentário, alguma pergunta, qualquer coisa. Kirito olhou para elas durante um breve instante. Apenas um instante. Depois virou-se. Bom. Eu vou descansar. Silêncio. As 5 princesas ficaram imóveis. Kirito caminhou até uma árvore. Deitou-se na relva. Fechou os olhos. E adormeceu em segundos. Pouco depois, a sua alma começou lentamente a regressar ao corpo. O jardim voltou a ficar silencioso. As princesas continuaram a olhar para o local onde ele estava. Ariel foi a primeira a falar. Ele é sempre assim. Sim. Respondeu Branca de Neve. Cinderela sorriu. Constantemente. Aurora cruzou os braços. Interessante. Bela fechou o livro. Muito interessante. Ariel inclinou a cabeça. Ele nem sequer ficou impressionado por nos conhecer. Nem um pouco. Respondeu Cinderela. As 5 ficaram em silêncio. Porque pela primeira vez em muito tempo, tinham conhecido alguém que não se importava minimamente com títulos. Nem com fama. Nem com o facto de serem princesas lendárias. E sem que Kirito percebesse, a curiosidade de todas elas sobre aquele estranho rapaz apenas aumentou naquela noite.